Oi, eu sou a Juliana Artigas, sou coordenadora de comunicação e dos grupos de apoio aqui na MF. E hoje o nosso Vozes do Mieloma está diferente. Hoje a gente trouxe aqui para o nosso MielomaCast a história da Silmara. Ela é uma paciente de mieloma múltiplo, ela foi diagnosticada há 3 anos. E ela veio aqui hoje contar um pouquinho da história dela para vocês, falar um pouquinho da luta dela e de como ela se reinventou pós-diagnóstico. Oi, Sil, tudo bem? Tudo bem, Juliana. Muito obrigada pela sua participação, por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz realmente de estar aqui e poder contar um pouco dessa minha história. Você usou uma palavra muito significante, né? Reinventar, né? E realmente, depois, após esse diagnóstico, eu realmente tive uma transformação na minha vida. Vamos contar essa transformação para todo mundo que está ouvindo a gente e vendo a gente também. Sil, conta para a gente como foi o seu diagnóstico primeiro. Você foi diagnosticada com mieloma há 3 anos, você teve sintomas, como é que foi? Sim, realmente, em 3 anos eu fui diagnosticada e eu tive sintomas, sim. Eu posso dizer até que meus sintomas ele começou bem antes do meu diagnóstico, né? Então, em 2018, em outubro, eu comecei a sentir algo diferente no meu corpo. Estava sentindo muitas dores de cabeça, dores constantes, né? Durante o dia, a noite, eu tomava remédio, nada passava. Eu comecei a ficar mais irritada com coisas tão pequenas que antes eu não me irritava. E aí isso foi persistindo, né, por esses meses. Aí entrou 2019, eu continuava com esses sintomas estranhos, cansaço, mas nada assim de você olhar e falar, você está doente. Não tinha uma aparência de doente, eu tinha essas dores e esses cansaços. Você achava que era comum por conta do dia a dia, do trabalho? Sim. Ela é mãe também, gente, então imagina, né? Correria de trabalho, ser mãe, cuidar de casa. Então você achava que esses sintomas eram comuns. Sim. Era por conta do cansaço do dia a dia. Exatamente. Como por ser dores de cabeça, quem não tem dor de cabeça, levante as mãos, né? Exatamente. E a maioria dos pacientes de mieloma, eu acho que os primeiros sintomas são as dores na coluna. E eu não tinha dor na coluna. Eu tinha dor, mas era uma dor, assim, insuportável na minha cabeça. E eu tomava uma Neosaldina, outra, e um remédio e tal, e nada. Até surgir um caroço na minha cabeça, né? Quando surgiu esse caroço, eu falei, mas que estranho, eu não batia a cabeça. O caroço não doía, mas ele estava lá. A gente até brincou, né? Nossa, um tumulto na cabeça, isso vai sumir, né? Vai murchar. Mas nada, ele ficou, e aí eu percebi que ele foi aumentando de tamanho. E foi aí que eu resolvi procurar um médico, e eu fui até o médico, fui no pronto-socorro. E assim que eu cheguei no pronto-socorro, o caroço apareceu em finalzinho de janeiro de 2019. Mas eu só fui ao médico em abril de 2019. Então, assim, eu fiquei janeiro, fevereiro, março, e só em abril eu fui. Essa demora da gente procurar um médico quando a gente tem alguma coisa de errada no nosso corpo, né? E uma coisa importante, Sil, que seria legal você falar também, que ela contou aqui pra gente antes de começar a gravação, que ela foi diagnosticada, ela descobriu o diagnóstico numa fase que já estava conturbada, né, na vida dela e da família dela, que foi quando o seu filho também foi diagnosticado, não foi com câncer, né? Não, graças a Deus. Foi uma outra doença, que depois você pode até falar melhor, mas foi uma fase também conturbada, que no meio de todo o tratamento, né, de tudo que estava passando em relação ao filho, também veio o diagnóstico de câncer. Exatamente. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, no dia que eu fui para fazer a consulta, a moça que me atendeu, primeiramente, ela já me deu uma boa de uma chamada, né? O porquê da minha demora de procurar um atendimento, sendo que eu estava com dores de cabeça e ainda com um caroço. E aí, meu atendimento lá no hospital foi muito bom, porque o médico me deu muita atenção, ele me ouviu, ele ficou preocupado, pediu logo os exames. E assim que pediu os exames de imagem, logo já veio realmente, né, o diagnóstico, as lesões na minha calota craniana. Eu tinha muitas lesões. E naquele mesmo dia, eu fiquei ali no hospital à tarde, passei a noite, só fui liberada no dia seguinte. Fiz todos os exames de sangue, exames de imagens, o da medula óssea, que aí se comprovou 80% de mieloma, né, já comprovado na minha medula.
E dali, então, já saí com todos os papéis e dei início ao tratamento. Então, foi um diagnóstico rápido. Muito rápido. Né? Por mais que você tenha demorado para Sim. procurar um médico, então fica aí a atenção para todo mundo, né? Para ficar atento aos sinais do corpo e sempre que sentir alguma coisa diferente, procure um médico quanto antes. Não faça igual a Silmara. Não faça, não né? faça. Não faça. Ela deu sorte, ela teve sorte de ir num médico, em um hospital que deu atenção. Sim, pra e não ela. foi por falta de aviso. A minha irmã Sim. vai no médico, a minha mãe, né? E eu lá. E é um período que eu estava cuidando de crianças. Então, assim, eu estava com uma mini creche na minha casa, né? Eu acho que eu tinha umas 6 crianças comigo. Mas a minha mãe me ajudava, né? A cuidar. Minha mãe fazia o almoço. E assim, eu estava me divertindo e ao mesmo tempo aprendendo. Eu aprendi a cuidar de menina. Porque eu sou mãe de menino. Eu sempre cresci com meninos, né? Eu nunca cuidei de uma menina. E aí foi quando nesse período, eu aprendi a cuidar de uma menina. O nome dela é Maria. Uma menina linda. Que eu amo demais ela e tenho um carinho muito especial. As gêmeas também, que eu cuidava delas, a Luísa e a Isabela. Mas a Maria é um bebezinho, né? E eu nunca tinha cuidado. E foi naquele período. E aí, quando o mieloma apareceu, eu tive que deixar de cuidar. Porque eu tive que tratar, né? Precisei sair para ir às consultas e exames. Então, assim... Mas nunca perdi o contato com ela. Até hoje eu tenho contato. Então, assim, é muito especial. Ô, Sil, e conta pra gente. Aí você foi diagnosticada com mieloma. Isso. Você saiu de lá já com o tratamento em mãos. Já sabendo com tudo todos. que você tinha que fazer e quais eram os próximos passos. Exatamente. Saí com todos os papéis, os remédios que eu tinha que tomar diariamente. Onde eu tinha que ir para procurar, para começar o atendimento. E foi muito rápido. Eu entrei no sistema, né? Você entra no sistema, seu nome lá fica reservado, e aonde tivesse um tratamento mais rápido, o hospital ia me chamar, porque o meu tratamento é feito pelo SUS. Eu não faço... Então, é importante a gente falar, né? Porque, normalmente, né, a gente vê vários casos, né? De pessoas que o diagnóstico demora bastante, né? Não só porque demora para procurar um médico, mas também por ser no SUS. Exatamente. Né? Por passar de médico em médico e o médico nunca dá o diagnóstico correto. Então, assim, além de tudo, a Silmara... teve a sorte, né, de pelo SUS conseguir um diagnóstico rápido e um tratamento rápido, né, Sil? Exatamente. E um diagnóstico de uma doença que a gente sabe que hoje em dia é muito difícil de ser diagnosticada. Não porque não tem conhecimento, porque não tem... não se fala sobre, mas é porque não se dá muita atenção. Eu acredito que é isso. A pessoa chega no hospital, numa clínica com uma dor nas costas, você não dormiu bem... Você é sedentário, má postura. A pessoa nunca olha um pouquinho além. Né? E eu vi que ali, quando eu fui diagnosticada, eu tive esse cuidado. Né? O médico, ele me ouviu, ele me perguntou. Importantíssimo muito. Isso, né? E assim que meu nome entrou no sistema SUS, logo eu fui convocada à minha primeira consulta, que eu faço no Hospital Brigadeiro. E aí já logo me chamaram. Você fez TMO, o transplante de medula? Eu fiz o transplante em janeiro de 2020. E como foi todo esse processo para você? Eu fui bem feliz com o meu transplante, sabe? Muito confiante. Recebi toda a orientação, fiz todo aquele preparo, né? Pré-TMO. E internei, fiz todo aquele meu processo. Dentro da minha internação do transplante, eu tive algumas complicações, mas nada tão grave assim para que eu tivesse que ficar por muito tempo internada. A minha alta foi muito marcante, porque eu tive alta naquele dia que o São Paulo ficou debaixo d'água. Acho que foi 10 de fevereiro de 2020, um dilúvio em São Paulo. Aquele dia foi o dia da minha alta. E eu vim para casa com todas as orientações, porém, o Covid apareceu em nossas vidas. Né? Você pegou Covid, Sil? Não cheguei... Eu acho que peguei, não tive o teste, né? Mas acho que todo mundo pegou Covid, né? Mas assim, se eu tive um Covid, eu não fui para o hospital, porque estava tudo suspenso. Né? Você não podia mais fazer consulta, todo mundo parou tudo e fechou tudo. E eu fiquei sem consultas pós-transplante. Né? Eu só voltei no hospital em agosto de 2020.
Mas o meu transplante, ele não foi muito bem sucedido em relação ao tratamento, porque em 1 ano o mieloma voltou. Voltou. Acontece, né, gente? Então, é bom a gente deixar claro que varia muito de caso para caso. Tem gente que tem efeitos colaterais no pós-transplante, tem gente que não tem quase nenhum, né? Tem gente que o transplante é eficaz e dura anos e anos em remissão. Tem gente que volta em pouco tempo. Então, varia muito de paciente para paciente, né, o Sil. Então, você fez o transplante, depois de 1 ano, você recidivou. Exatamente. E você teve que fazer todo um tratamento de novo. Tudo de novo. E o meu voltou como plasmocitoma. Então, ele voltou um pouquinho mais agressivo, né? E bem na minha mama. Tanto que quando eu fui fazer os exames de mamografia, a pulsão, a médica que fez a pulsão, ela falou assim, olha, você tem um câncer de mama, mas não é um câncer de mama tradicional, né? Ela teve que refazer a minha biópsia, a leitura da biópsia, para depois ver que realmente era o mieloma que estava alojado na mama. Aí nós entramos com a radioterapia, eu fiz 20 sessões de radioterapia. Daí depois voltei com as químios, eu ainda continuo fazendo tratamento, eu ainda faço quimioterapia toda semana, a gente faz 4 semanas, folga 1. E como é a sua qualidade de vida hoje? Eu levo uma vida boa, né? Graças a Deus, eu não tenho lesões ósseas. Eu tenho algumas lesões, assim, que eu digo com fraturas, né? Sim. Aonde o mieloma se alojou, a gente tem lá, sabe que tem algumas... um pouquinho de dor, mas não são lesões grandes para dizer, olha, não vai ali, não suba ali, cuidado. Eu tomo os cuidados que devo ter. Mas eu levo uma vida tranquila. Sim, até porque, gente, a Silmara, como a gente falou no comecinho do Mieloma Cast, né? A Silmara, ela se reinventou depois que ela foi diagnosticada, né? Então, ela deixou de cuidar daquelas crianças porque ela não conseguia mais, porém, ela abriu um negócio, né? Ela abriu um negócio dela com a mãe e com a irmã. Então, hoje, né, atualmente, ela tem uma loja de doces, né? Né, Sil? Loja de doces e artigos para festas, decorações. É uma loja pequena, próximo da minha casa mesmo, não é um lugar longe. Ali onde eu consigo atender o público do bairro, algumas pessoas de fora também. Aí nós fazemos alguns arranjos com balões, eu embalo presentes, eu amo embalar os presentes das pessoas, fazer os laços. Você tem Instagram? Tenho Instagram. Então dá o arroba aqui, mostra, fala pra gente. @ns_doces é nossa página do Instagram. Isso, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Sil, como ela se reinventou, um pouquinho da história dela, né? Que após um diagnóstico de câncer, ela não se deixou abater, né? Óbvio que ela teve os momentos de desespero dela, mas ela levantou a cabeça e junto com a família, que foi essencial para tudo isso. Com certeza. Elas construíram, né? Elas reconstruíram uma vida e abriram o próprio negócio, que hoje é um sucesso. Depois vocês dão uma olhadinha nas redes sociais da Sil. A família realmente é uma chave muito importante, né? Num diagnóstico desse, eu não posso deixar de agradecer a minha mãe, a minha irmã, meu irmão, a minha cunhada, que lá no dia do meu diagnóstico é que estavam comigo por telefone, que eu estava sozinha, mas eu estava com Deus, mas em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu fraquejei. Então, assim, eu agradeço muito a eles. Aos meus amigos, eu ficaria horas, acho que 1 dia, 2 dias aqui falando o nome de cada um, mas eu não vou falar nomes, porque senão se eu esquecer de um nome, vai ser muito triste, né? Mas eu agradeço a todos, a cada pessoa que me encontra e que me deseja sorte, que Deus está comigo. Isso dá muita força, vocês não sabem como isso é importante. E ao meu filho, e ao meu sobrinho, e o Iago e o Guilherme, assim, vocês moram aqui no meu coração. Não vou falar muito, porque eu não vou chorar. Sim, sim. Sil, e como foi esse processo com o seu filho, né? Ele te ajudou no sentido de... Comprou sua ideia de abrir uma doceria? Foi firme quando você contou para ele o diagnóstico? Porque ele é um adolescente, né? Ele tem 16 anos? O Fernando tem 17 17 hoje. já? Mas lá, quando eu fui diagnosticada, eu ainda demorei, acho que uns 4 dias para contar para ele.
Você estava processando um pouco, Sim, né? Como que eu ia contar para ele, para o meu sobrinho, que eu estava com câncer, né? E assim, eu nunca na minha vida tinha escutado esse nome, mieloma múltiplo. E aí depois que você escuta, você vai pesquisando. Acho que todo mundo vai pro Google, acho que é O automático. famoso Google, gente, é bola fora. É automático. E pior que todo mundo vai, né? E no Google nunca tem boas notícias, não, né? Você já coloca lá 5 anos, você morre. Misericórdia. Não, e a gente sabe que não é assim que funciona, né, Sil? A gente tem casos até na nossa comunidade, a gente percebe nos nossos grupos de WhatsApp também, que tem gente que convive bem com mieloma múltiplo após 10, 15 anos. E estão super bem, com muitos sonhos e ideias e realizações de coisas. Então, assim, a gente não pode focar no que o Google fala. Exato. Você tem que procurar, sim. O que eu devo fazer se eu descobrir que tenho mieloma múltiplo? Né? O que eu posso fazer para me sentir melhor? O que eu devo perguntar para o meu médico? Exatamente, exatamente. O médico é o seu amigo em relação ao seu tratamento. A medicação você precisa, mas o seu médico é o seu amigo. Não adianta você tomar o remédio e assim, tá com sintomas, ter lá as suas dificuldades e não passar para o seu médico, porque ele muda o seu tratamento. Não são o médico, né? Ou se a enfermeira. A enfermeira, a gente estava até... Eu gravei um podcast antes de você com uma enfermeira. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a importância da enfermeira para o paciente. É porque ela que te recebe, né? Exato. Então, além do médico, se apoie na sua enfermeira, né, no grupo de apoio que tem dentro do seu hospital, da sua clínica, né? É muito importante. Então, hoje a gente trouxe aqui a Silmara para a gente falar sobre isso, conhecer um pouquinho a história dela e ver que dá sim para você viver bem com mieloma múltiplo, mesmo depois de um diagnóstico de câncer que ainda não tem cura. Mas se Deus quiser, né, Sil? Sim, eu logo creio mais muito. A gente... Se Deus colocar a mão, tudo se resolve. E a medicina é muito avançada. A gente sabe que tem muitos médicos empenhados e qualificados para buscar o melhor tratamento. E a gente sabe que a MF vai atrás disso. Sim. E é por isso que tem essa abertura toda. Então, eu creio muito. Sim. A hora vai chegar da vitória para todos. Exatamente. Então, agora vamos deixar 2 pontos de atenção aqui. Primeiro, se vocês tiverem algum sinal diferente no seu corpo... né? Não procurem um médico. Não façam como a Silmara, que teve muita sorte, né? Sim. E ela tá super bem hoje, tá ainda em tratamento, mas ela tá vivendo, né, com a qualidade de vida dela. Óbvio, gente, que dentro das limitações de cada um, né? Mas tá vivendo bem. Então, esse é o primeiro recado que eu quero deixar para vocês. Qualquer probleminha que vocês verem de diferente no corpo de vocês, procurem um médico. E, Sil, deixa seu recado para os pacientes, para os recém-diagnosticados, para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente. Sim, eu deixo com muito gosto e muito carinho. Não se abandonem, não se anulem, não se escondam. Primeira coisa, olhem no espelho e se amem. Eu sempre falo assim, eu olho para o espelho e eu não vejo uma pessoa doente. Eu vejo uma pessoa... que tem vontade, que tem sonhos e que se gosta. Então, assim, se você gostar de você, o resto é muito fácil de conquistar. Não desista nunca. Não pense que o seu mundo acabou, que agora não dá mais certo. Para. Respira, inspira a esperança e siga em frente. Deus nunca nos abandona. Eu tenho certeza disso, porque eu não sei como que essa frase entrou na minha mente, nunca li, mas antes do meu diagnóstico, era como se fosse assim, ó, filha, é pesado, mas calma, estou aqui. Então é Deus. Então assim, se Deus está com a gente, por que eu vou desistir? Não desista. Jamais. Tem gente que às vezes uma unha quebrou, o copo quebrou, sei lá o que deu errado, já quer desistir, já derruba tudo. Para. Tem pessoas que passam por muitas outras coisas e tá ali, ó. Então não desista. Quem recebeu um diagnóstico de câncer ou de qualquer outra doença, não se anulem, jamais. Respeite seu corpo, né, Sil? Respeite seu corpo. Se você quiser sofrer, sofra, chore, né? Porque não só também de alegrias e felicidades que a gente vive, mas
é o que a Sil tá querendo dizer. Para não alimentar. Não se deixe morrer. Não, né? jamais. Não se entregue. Porque exatamente é o que você disse. Nós não somos só alegria o dia todo o tempo. Não. Mas o dia que você achar que você não tá legal, ou fique só, ou fale pouco, né? Mas não reclame, né? Não faça que os outros à sua volta, o olhar do outro para você é muito crítico. Se uma pessoa te olhar com piedade, com dó, você vai ficar, parece que você fica ruim. Então, se você passa confiança, esperança, as pessoas à sua volta, elas vão te dar ânimo. E não escute também as pessoas negativas, sabe? Sim. Deixa a pessoa falar, não retruque, só escuta. Dá um ok e segue. Eu acho que é muito bom assim. Fica menos pesado. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente vai encerrando, então, esse episódio do nosso Vozes do Mieloma com a Silmara, com essa mensagem que ela deixou pra gente. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima, Silmara. Até, se Deus quiser. Beijo tchau. a todos.